Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, na graças de Deus, não é? Estamos aqui para mais uma vez, não é? Dentro das nossas quinzenas, falarmos um pouco sobre espiritismo. Dentro da nossa playlist Mediunidade, o que você precisa saber, hoje nós já estamos no tema 101, que vai afirmar o seguinte: é algo que colocam na sua cabeça. É coisa da minha cabeça, não existe nada. Eu que sou neurótico e você, além de econômico, é sustentável. Eu sou super sustentável, faço isso com É pilha. sustentável das vagabundas que tu sustenta. O nosso estudo espírita dessa quinzena, nós vamos falar sobre o pensamento, principalmente como é o pensamento, qual a influência do pensamento quando nós estamos desencarnados. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre isso. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, eles nos trazem um pensamento como o ar nos traz o som. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, o pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Allan Kardec, em o livro A Gênese, capítulo 14. Como vocês puderam notar pela fala de Kardec, não é? Em torno ou em volta do espírito encarnado e desencarnado, há uma atmosfera espiritual fluídica. Então, a gente vive dentro de um mar de fluidos, né? Como se fosse uma gota do oceano, dentro daquele fluido todo, né? Que é o mar. Essa atmosfera, ela vibra e ela varia, né? Conforme a natureza moral do espírito envolvido. Então, dentro desse mar de fluidos, não é? Essa atmosfera, ela vai vibrar e vai variar em conformidade ao nosso adiantamento moral ou ao nosso momento moral, não é? Então, um espírito desencarnado, outro dia, numa reunião mediúnica, ele nos confidenciou que a espiritualidade, não é, vivia ali dizendo o seguinte: as pessoas que ali estavam ao lado dele, ajudando e cuidando, diziam sempre para ele: olha, a sua dor de cabeça vai passar quando você entender que é apenas do seu pensamento. Então, ele chegou reclamando de muita dor de cabeça, que a dor de cabeça não passava, né? E eu falei isso para ele, havia dito. E ele falou: realmente, os irmãos aqui me falam sempre que minha dor de cabeça vai passar, só vai passar quando eu entender que é somente uma coisa do meu pensamento. Então, essa fala nos transparece, não é? E nos reafirma que a dor no ser desencarnado, no espírito desencarnado, ela não é real. Ela é apenas uma projeção do pensamento do espírito, não é? Por quê? Porque o pensamento, ele carrega as nossas emoções e define assim os nossos atos, aquilo que nós fazemos, ou como nós agimos, né? E também o nosso estado de saúde. Muito interessante, né? Como o pensamento é tão importante na nossa vida, tanto encarnada quanto desencarnada, né? Então, quando a gente se liga num pensamento fixo, numa monoideia, né? A gente acaba ficando prisioneiro de nós mesmos, porque a gente fica ali remoendo aquele pensamento. E aquilo certamente reflete, o nosso perispírito reflete, né, aquele momento, aquela situação. Pelo pensamento, não é? Ou seja, aquilo que a gente pensa é criado. E isso se exterioriza no mundo dos espíritos. Se eu pensar um mal para alguém, se eu desejar ali pelo meu pensamento um mal para alguém, não é? Por exemplo, eu dar um golpe na pessoa, não é? É tudo aquilo que eu imaginei, como vai ser os passos, aquilo tudo se exterioriza no mundo dos espíritos. E aí nós viramos um espelho. Ouçamos aí o que Herculano Pires, no livro Mediunidade, nos fala sobre o pensamento.
Quando concentramos o pensamento de maneira tensa na solução de um problema, a nossa mente se fecha sobre si mesma, como a carapaça de uma tartaruga que se defende de ameaça de fora. Impedimos o fluxo livre do pensamento. Essa concentração nos isola em nossa angústia, em nosso desespero. Tudo então se torna difícil e escuro ao nosso redor. Tudo se amesquinha. Mas quando encaramos um problema sem aflição, de mente aberta e confiante, as vozes internas conseguem soar em nossa acústica mental e a vida nos revela as suas múltiplas e ricas perspectivas. José Herculano Pires, em o livro Mediunidade. Por isso que dentro da doutrina espírita, não é, é importante nós estudarmos os fluidos, não é, na codificação, o que o Kardec nos põe, não é? A gente tendo esse conhecimento dessa relação entre o espírito e os fluidos, quando nós desencarnarmos, ficará mais fácil e mais compreensível, né, para lidarmos com estes momentos. Porque uma vez que a gente conheça os fluidos, não é? A gente não vai, lá no mundo espiritual, idealizar as coisas materiais. Tipo, eu morri de determinada doença, eu ainda estou sentindo, né? Estou com o meu ventre aberto, não é? Por causa de uma cirurgia que eu desencarnei, ou mesmo uma série de outros sentimentos que a gente acha quando não conhece, não estuda o espiritismo, né? Que a gente acha que são coisas reais. Mas na realidade são exteriorizações do pensamento, do nosso pensamento. Ouçamos mais uma vez o que Herculano Pires nos fala sobre pensamento no livro Mediunidade. A física nuclear nos apresenta uma imagem fluídica do universo, verdadeiro domínio dos fluidos. Eles se apresentam como formas de energia nos campos de força que estruturam um aparente vácuo dos espaços siderais, como elementos mantenedores da vida nos processos fisiológicos, como fluxos de partículas infinitesimais, dotadas de assombroso poder, e até mesmo como elementos constitutivos do tempo e do pensamento. José Herculano Pires, em o livro Mediunidade. Diante de toda essas constatações e essas falas de Kardec e de Herculano Pires, se ao desencarnarmos, né, nós continuarmos achando que a gente precisa usar uma peruca, não é? É só a gente lembrar que isso é algo que colocaram na sua cabeça. Espero que tenha sido bem fácil essa relação que eu falei do pensamento, não é, com a realidade, não é, lá no mundo espiritual, e que nós possamos sempre, através do estudo da doutrina espírita, né, da filosofia e principalmente da ciência espírita, compreendermos mais essas relações entre o espírito e os fluidos, para que os nossos pensamentos não nos enganem. Obrigado a todos, sempre lembrando que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos com Deus, uma boa quinzena e tchau.